Acaba de cair Fábio Carille. O técnico não estará mais na beirada de campo na partida de quinta-feira contra o Operário em Ponta Grossa pela Copa do Brasil. Após a derrota, mais uma derrota do Vasco da Gama, jogando como visitante, a terceira no Campeonato Brasileiro em 3 jogos longe do Rio de Janeiro, a situação ficou completamente insustentável e a diretoria, o presidente Pedrinho, decidiu desligar o treinador. O Vasco, que tem nos últimos 4 jogos nenhuma vitória conquistada. A situação era de fato inaceitável. Só não queria a demissão do Carille quem não acompanhava os jogos do Vasco. A situação, meu amigo, era tão insustentável que assim que a demissão do técnico Fábio Carille foi confirmada, em grupos do WhatsApp que eu tenho com torcedores do rival, eu via os torcedores mandando mensagens, um inclusive até me disse, poxa, uma irresponsabilidade, uma loucura do Vasco demitir um técnico com um trabalho tão regular. Ou seja, todo mundo era vascaíno, era flamenguista, era tricolor, era botafoguense, todos que acompanhavam o mínimo do Vasco da Gama sabiam que esse time do Fábio Carille não apresentava nada relacionado ao esporte futebol. Eu aqui nesse vídeo vou trazer a você tudo o que aconteceu, os bastidores dessa demissão. É claro, entretanto, antes de começar, rapidinho aqui, você que está conhecendo esse canal pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã sempre, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Você aí que ainda não é um inscrito do canal, corre aqui embaixo, já se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Manda aí para todos os seus amigos vascaínos e deixe seu like se você ficou feliz com a demissão do técnico Fábio Carille. Rapidamente, o que a gente tem a trazer a você é: o Vasco da Gama demitiu o técnico Fábio Carille após a partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco, através de uma nota, comunicou o torcedor vascaíno da seguinte forma, abre aspas, o Vasco da Gama comunica que Fábio Carille e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Felipe Loureiro, assumirá o comando da equipe de forma interina. Ou seja, na quinta-feira, contra a equipe do Operário de Ponta Grossa, Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, estará comandando o Vasco, assim como fez nas últimas 4 partidas de Campeonato Brasileiro do ano passado. Com relação ao novo nome, ao técnico que está sendo cotado para assumir o Cruz Maltino, a gente vai trazer com mais detalhes a você amanhã no Acorda Vascão às 7 horas, mas já adianto, Fernando Diniz é a primeira opção, é o nome que mais agrada a diretoria do Vasco e não se surpreendam se durante esses próximos dias tivermos a confirmação que Diniz será o novo comandante do Vasco. Amanhã no Acorda Vascão a gente vai trazer todos os detalhes sobre isso. Com relação à demissão, o porquê da demissão do técnico Fábio Carille, qual foi o estopim, qual foi o grande motivo que demitiu o treinador? A derrota de hoje para o Cruzeiro. Entretanto, não é somente essa derrota que fez com que o Fábio Carille viesse a ser demitido. A percepção dessa atual diretoria com relação ao trabalho ruim do treinador, a análise feita por parte do presidente Pedrinho sobre o trabalho do Fábio Carille não ser muito bom é já antigo, tá? Desde as semifinais contra a equipe do Flamengo e internamente o Vasco entendeu um erro no trabalho do técnico Fábio Carille. Desde lá, a comissão técnica do Fábio Carille mostrou ao presidente Pedrinho que o desempenho era muito abaixo daquilo que era esperado. Esse foi o primeiro e grande ponto de desgaste nessa relação. A postura do time também, no empate contra o Melgar, onde o Vasco abre 2-0, leva o 2-1, abre 3-1 e empata o jogo, o Melgar no finalzinho com 3-3, também revoltou muito o presidente Pedrinho e todos os membros da sua diretoria. A derrota para o Corinthians logo após aquela partida do Melgar pelo placar de 3-0 também revoltou a diretoria do Vasco. A derrota do Ceará piorou ainda mais a avaliação, a derrota pelo placar de 1-0 para o Ceará, olha, 2-0 lá no Castelão. E o estopim, a gota d'água, foi essa derrota de hoje para o Cruzeiro pelo placar de 1-0 dentro da
dentro do Parque do Sabiá, em Uberlândia. Carille treinou o Vasco em 19 jogos, durante esse período a equipe venceu 9 partidas, teve 3 empates e sofreu 7 derrotas. Nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória o Vasco havia conquistado. E, além disso, nos últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias o Vasco da Gama conquistou. Era insustentável a continuidade do técnico na beirada do campo. Não dava mais, não tinha mais o porquê do Fábio Carille continuar sendo o técnico do nosso Cruz Maltino, e por isso, enfim, a diretoria decidiu por demiti-lo. Já era a hora, o vascaíno não aguentava mais ver Fábio Carille na beirada de campo. E que vem o próximo. A gente vai trazer todos os detalhes sobre isso no Acorda Vascão de amanhã. Um vídeo rápido, um plantão urgente, e eu deixo aí com vocês as palavras do presidente Pedrinho sobre o que fez a demissão acontecer. Hoje, como Carille, diante da demissão, não foi para a coletiva, quem teve a coletiva, quem participou da coletiva foi o próprio Pedrinho. A coletiva completa, de quase 20 minutos, você verá no canal Bastidores do Gigante Vasco, o link está aqui embaixo na descrição, mas veja esse trechinho aí, onde o Pedrinho fala muito sobre o que motivou a demissão do treinador. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille, e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas no momento de aplicá-las, às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas. O Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis, porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha, e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração. Foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande, e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que, de forma interina, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter.